ano, na Calema já tivemos também esse tema. Foi um ano muito duro para nós, amém? E eu só quero realmente falar nesse sentido, amém? Quero falar nesse sentido, quero falar no sentido da comunidade cristã, no contexto da comunidade, amém? Hoje eu vou me fingir mais naquilo que são as consequências, as repercussões da sua conduta, no seio que você está inserido, amém? Cristo Jesus, quando se manifestou, ele sempre trouxe um senso de unidade nos discípulos. Cristo Jesus, quando se manifestou, ele escolheu 12 pessoas, né? Escolheu 12 discípulos. Claro, havia mais, mas esses 12 eram praticamente os principais, com quem ele gastava mais tempo, com quem ele conversava, com quem ele tinha praticamente toda a sua comunhão, como ele disse, vocês estiveram comigo durante as minhas tentações, inclusive. Então, os discípulos eram 12, eles estavam ali naquela unidade. Cristo sempre lhes deixou o senso de amem uns aos outros, amém? Cristo criou os discípulos sobre nesse ambiente de amem uns aos outros, deu tudo um pelo outro. Mas tudo isso era sob promessa de depois nascer a famosa igreja, amém? 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 Amém. Então, isso era sob promessa de nascer a igreja nasceu. Em Atos 2 nós vemos o Espírito a descer, a igreja finalmente nasce, amém? E a igreja nasce exatamente no mesmo contexto, de várias pessoas, amém? A igreja nasce num contexto onde a igreja nasce de uma vez 3.000 almas, amém? Então, essas 3.000 almas que nasceram nessa unidade. Atos 2:42 diz que estavam unânimes no templo. Em outras palavras, a igreja desde o seu princípio sempre veio num conjunto de pessoas, amém? Aliás, a palavra igreja significa propriamente isso, ajuntamento, grupo de pessoas, amém? Então, nós nos convertemos num contexto de grupo, nos convertemos num contexto de pessoas que vêm juntas, amém? Nós quando nos convertemos, a primeira coisa que fazemos é andar com alguém. Quando nos convertemos, temos alguém com quem andar. Ninguém pode dizer que se converteu e ficou ali sozinho, não. Geralmente, nasce sempre o contexto, né? Nascemos sempre num contexto de várias pessoas, de outras pessoas. E é exatamente nesse contexto em que nós não só nascemos, mas também crescemos. Nós crescemos a nossa vida cristã toda dentro de um contexto de 2, 3, 4, 5, sei lá, 10 pessoas, 15. Nós aqui vivemos num contexto de pessoas, de várias pessoas, amém? Em outras palavras, o cristianismo desde o princípio envolve como conjunto, envolve pluralidade, amém? Envolve mais de uma pessoa. É assim que nós crescemos, é assim que nós nascemos, e é assim que nós vivemos perante Deus, no seio dos santos, com os santos, amém? Então, nós crescemos assim, nós nascemos assim, a igreja nasce assim, a igreja cresce assim, e a igreja será arrebatada assim, a igreja será tomada assim, nós seremos levados para juntos de Cristo, como um todo também, amém? Então, nós somos essa unidade, nós somos esse corpo. Paulo disse que nós somos membros uns dos outros, amém? Amém? Amém. Então, é exatamente aqui onde eu quero colocar a conduta cristã, amém? Amém. Nós vamos ler rapidamente. Vamos ler primeiro Coríntios 12, amém? Não vamos ler versículo 12. Vamos lá? 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, amém? Pois é um só corpo, todos nós somos batizados, pois é um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos, amém? Amém? Amém. Então é exatamente esse o contexto que eu quero você coloca na tua mente. Nós nascemos assim, nós vivemos assim, nós nos convertemos assim, nós vivemos metade da nossa vida cristã ou toda a nossa vida cristã nesse contexto, amém? Com outras pessoas. Paulo diz a fim de poderes com os outros santos compreender a largura, a altura, a profundidade, compreender a largura e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então nós crescemos assim, nós vivemos assim e todos nós podemos testificar e testemunhar a grande bênção que é o irmão que está à nossa volta, amém?
Nós podemos testemunhar o quanto nós temos bebido um do outro. Nós podemos testemunhar o quanto fulano nos ajudou na vida cristã, o quanto fulano foi o canal de Deus para me converter, o quanto ciclano foi o canal de Deus para eu deixar aquilo, para eu crescer naquilo. Em outras palavras, nós somos esse membro que nos ajudamos uns aos outros, nós nos beneficiamos um do que Deus concede do outro, amém? Então é assim que nós crescemos, nós vivemos nessa multiforme, nessa variedade de dons diferentes que um tem e o outro tem. Então nós crescemos, nós ouvimos um do outro, o fulano prega e nos beneficia, o fulano prega e somos abençoados e abandonamos aquilo e deixamos isso e somos exaltados aquilo. E assim nesse contexto nós crescemos, nós crescemos e vivemos o cristianismo nesse contexto de ajuda mútua, amém? Vindo daqui, vindo dali, o dom daquele, o dom do fulano, o dom que Deus concedeu aí. Toda essa sorte de diversidade é que faz o nosso crescimento, é que nos faz continuar a crescer, a progredir, a permanecer no Senhor, amém? É assim que nós crescemos. Isso é bom porque as pessoas têm o senso de não posso me apartar da comunidade para o meu próprio bem, não posso deixar de estar conectado por causa do meu próprio bem. As pessoas crescem com esse contexto. Nós todos crescemos com esse contexto. Não só crescemos com esse contexto, mas há algo que está por detrás disso tudo, que é o grau de influência que nós temos um sobre o outro, amém? Nós temos um grau de influência um sobre o outro, de certa forma invisível, incapaz, muitas vezes você não consegue perceber, mas nós nos influenciamos profundamente um ao outro. Alguma vez sem você perceber, você influencia o seu próximo, você influencia as pessoas, você consegue ver, por vezes numa comunidade, todos que aí se congregam, pregam praticamente da mesma forma, eles não conseguem sentir isso, mas só pode você estar sentado a assistir o fulano a pregar, aquilo de certa forma te influencia, e a próxima vez que você pregar parece que os seus gestos são iguais do fulano. Em outras palavras, nós temos um grau de influência um ao outro. A Bíblia que está sentado, o outro olha na Bíblia que você tem e já vê, pô, isso pode me ajudar também e compra. Quer dizer, nós nos influenciamos muito um ao outro, amém? Amém? Nós nos influenciamos muito um ao outro, indiretamente, nos gestos, nas palavras, nas atitudes, na forma de orar até, inclusive. Nós nos influenciamos muito um ao outro, nós somos uma influência invisível um no outro. Existem inúmeras coisas que você estiver a fazer, você também não sabe que confiaste no fulano, você indiretamente confiaste no fulano. Nós temos esse senso de influência um ao outro, nós temos esse senso de influência. De repente, um irmão é levantado no seu dedo de evangelização e sem pedir, sem exortar a igreja, sem exortar nada a igreja, no dia seguinte quase toda a igreja já está lá com ele. Em outras palavras, nós temos esse senso de poder copiar a intenção pura, as coisas boas que cada um, que Deus coloca num, coloca no outro. Nós temos isso, amém? Nós temos isso. Isso é uma conexão profunda que a Irmandade tem em si, amém? Anda muito com alguém e de repente você se vê como ele. Então é exatamente nesse senso que a vida de comunidade nos traz esse senso, a vida de comunidade nos traz esse senso de mútua influência, amém? De mútua influência. Claro, existem algumas influências propositadas, mas eu estou a falar, claro, não é esse nível, eu estou a falar que mesmo inconscientemente você é influenciado pelo teu próximo. Amém? Vá numa Assembleia de Deus Pentecostal, todos que pregam assim, igual. Amém? Claro, alguns imitam mesmo, mas no entanto há esse senso, amém? Há esse senso de influência, que estarem sempre juntos num sítio, estarem sempre juntos no outro sítio, há esse senso de influência. E todos nós temos um sobre o outro, amém? Amém? É exatamente nesse contexto que a conduta cristã é profundamente importante. A conduta cristã não é exceção nesse contexto de mútua influência que temos um sobre o outro. Nós podemos perceber e sentir que a conduta de alguém nos influencia, nos dá mais força para continuar. Quantas e quantas vezes nós na corrida cristã fomos influenciados por alguém, sem palavras, só de olhar para essa pessoa, nós nos sentimos mais motivados a orar, nos sentimos mais motivados a continuar a meditar nas Escrituras, nos sentimos mais motivados a continuar no Senhor, só de olhar para essa pessoa, só de ver a sua conduta, só de passar e ver na rua evangelizar, de repente você se sente, pô, também tenho que voltar na evangelização. Quer dizer, a conduta cristã de um é uma profunda influência sobre o outro, sem palavras. Não estou a falar nível de palavras, claro, nós nos influenciamos também muito pelas palavras, mas eu estou a falar só de você ver alguém a fazer algo para o Senhor, já é uma grande influência para ti, já é uma grande influência para o teu interior. O teu espírito consegue sentir a sincronia que há entre você e essa pessoa, e você se deixa influenciar por ele.
E assim, isso flui naturalmente, não é propositado, muitas vezes nem é consciente, mas flui, amém? Flui como um rio naturalmente no seio das comunidades. Então quando vocês estão aqui todos juntos, podem ver, há um grau de influência que vocês estão a exercer um sobre o outro. A conduta espiritual de um está a beneficiar indiretamente os outros, amém? Então é assim que acontece a todo tempo. Se vocês pararem e olharem mais profundamente entre vocês, vão ver que é assim, amém? É assim que nós os cristãos vivemos. Nós nascemos em grupos, crescemos em grupos e vamos ser levados em grupo, amém? É assim que nós somos, amém? É assim que nós somos. Mas, exatamente aqui onde entra o grande problema, a muita influência que temos um sobre o outro. Onde é que está o problema nisso? O problema está exatamente que não só as boas partes do outro que passam um para o outro, mas também as partes podres um do outro pode passar sobre o outro inconscientemente, sem você sequer perceber. É aqui que está o grande problema. Eu quero retratar hoje, amém? Amém? Amém. Vamos ler Gálatas capítulo 6. Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levar as cargas uns dos outros e assim compreendeis a lei de Cristo. Amém? Amém. 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 O que nós lemos aqui? Nós lemos que Paulo está a falar que as pessoas... Paulo está a falar que a pessoa espiritual... Em outras palavras, alguém foi surpreendido numa falta. E ele diz que os espirituais deviam encaminhar essa só. Os pessoas espirituais encaminham essa só. Mas ele diz que essa pessoa espiritual, eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Essa pessoa espiritual, essa pessoa que devia encaminhar esse irmão na sua fraqueza, diz que essa pessoa devia ter cuidado para não ser ele mesmo tentado. Amém? 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 Ok. Em outras palavras, você está aí a ajudar um irmão e você é espiritual. Amém? Não, vamos dizer por irmão carnal. Você é espiritual e você ajuda essa pessoa a sair da falta em que ele está. Mas Paulo deixa claro que você próprio deve ter cuidado para não ser tentado na mesma coisa. Amém. Tá bom, eu já me predispus a lhe ajudar. Há uma probabilidade muito ínfima de eu poder disso me afetar, já que eu já vi que é errado e já estou a me disponibilizar para ajudar essa pessoa. Ainda assim Paulo diz, não obstante você saber que o que ele fez é errado, não obstante você estar disposto a lhe ajudar, Paulo diz que existe um terceiro elemento, que é a influência que o caso dessa pessoa pode exercer sobre ti mesmo. Bem, veja, nós vivemos em comunidade, nós crescemos em comunidade, e nós, meus irmãos, vamos ler 1 Coríntios 8, só para se entenderem de outro jeito. 1 Coríntios 8, ele fala da consciência, né? Fala do esforço, ele diz... Ele diz, entretanto, 1 Coríntios 8:7, entretanto não há esse conhecimento que ele fala que há um só Deus e pelo qual todas as coisas existem e Jesus Cristo realizou todas as coisas. Ele diz, com efeito, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com isso, ainda comem essas coisas como a elas sacrificadas. A consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar também. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se comemos e nada ganharemos se não comemos. Vê-se, porém, que essa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos, porque se alguém, presta atenção nesse versículo, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não terá consciência do que é fraco e induzida a participar de comida sacrificada a ídolos, amém? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, amém? Veja o outro grau de influência que está aqui, amém? Ali nós vemos o grau de influência onde você se predispõe a ajudar alguém que está fraco. Paulo diz que você devia ter cuidado, porque só o fato de você se familiarizar com a queda, com a falta do irmão, já é uma fonte de tentação para ti. Entende? Amém. Entende a gravidade disso? Em outras palavras, só o fato de eu ouvir que o fulano roubou, só esse fato, de eu saber que o fulano, o irmão em Cristo,
o irmão nosso em Cristo roubou, só o facto de eu saber isso, eu já devo me cuidar para não ser tentado pela mesma coisa. Amém? Há um grau muito alto de influência que nós jogamos um sobre o outro. Amém? Há um grau de influência muito alto que nós jogamos um sobre o outro. E Paulo não está falando da escala do carnal ajudar o espiritual em Gálatas 6. Não, o carnal é mais fácil, né? O carnal vai ver o espiritual e o irmão não vê o espiritual, fez isso. Né? Há maior senso de influência do carnal, do espiritual para o carnal. Mas aqui Paulo está dizendo que o espiritual está ajudando o irmão em falta. Amém? E pelo contraste, me parece que o irmão carnal, em outras palavras, o espiritual, ao ir ajudar um carnal, devia ter cuidado para não ser tentado no que ele foi tentado. Amém? E aqui nós vemos um outro tipo, onde não houve proximidade, onde não houve sequer predisposição para ajudar a pessoa, onde não foi eu aí para a casa do fulano de ajudar, não. Em Coríntios 8, ele está falando de um caso simples, onde o irmão passando na rua apenas me viu sentado a comer dos ídolos, amém? No primeiro caso nós temos contato, a pessoa foi lá, a pessoa se envolveu no caso espiritual dessa pessoa, se envolveu na situação em que ele se encontra, e aí a tentação, a tentação da qual ele deve se prevenir. Mas nesse caso de Coríntios 8, ele está dizendo de alguém que só viu fulano a comer e a consciência dele é induzida a fazer a mesma coisa, amém? Amém. 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 Em outras palavras, esse segundo caso não teve contato. Esse segundo caso viu apenas o irmão fazer e isso já lhe serviu de tentação para fazer a mesma coisa, amém? Amém. 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 Então nós estamos até aqui, meus irmãos, tudo que eu estava dizendo é simples. Nós jogamos influência, nós jogamos uma pesada influência uns sobre os outros, amém? Amém? Amém. Mas carnal que seja o irmão, ele joga uma certa influência sobre até o humano espiritual. Amém. E deve se prevenir para não ser tentado da mesma coisa que o carnal foi tentado, amém? Amém. Amém. Então, todos esses textos vêm de provar que existe uma influência. Aqui existe um certo efeito de cadeia. Amém? Em Israel isso está bem mais claro. Você, por um instante, a primeira derrota de Israel ao conquistar a terra, o amaldiçoado, qual o nome dele? Acã. O amaldiçoado, Acã tomou de uma peça babilônica que ele encontrou entre os despojos quando eles invadiram Jericó, amém? Em outras palavras, todo Israel sofreu, todo Israel foi punido, Israel voltou derrotado. Em outras palavras, aquilo poderia ser a mão desgraça de Israel. O nome do Senhor foi profundamente manchado, porque todos os povos viram, esse povo afinal não é indestrutível. Os povos aí iam ver que esse povo afinal, não obstante tudo que ouvimos dele, afinal podem ser derrotados. Em outras palavras, Acã baixou profundamente o nome do Senhor aos olhos de todas as nações por causa do seu pecado. O seu pecado fez com que todo Israel fosse derrotado. Deus recuou de Israel por causa do pecado de Acã. Amém? E não só Israel foi derrotado, mas o próprio nome do Senhor, que estava sobre Israel glorioso e grande, que todas as nações estremeciam, o próprio nome do Senhor ficou rebaixado aos olhos das nações. Porque Josué orou, Senhor, as nações agora vão ver que afinal não somos nada e todos virão contra nós. É exatamente esse tipo de, essa espécie de atraso que o teu pecado pode provocar no seio da congregação, não só induzir os outros, não só induzir os outros ao erro, mas também atrasar até os outros. Miriam, quando se levantou contra Moisés, ficou leprosa e o arraial todo ficou parado por 7 dias, creio eu, até que a lepra lhe foi curada, e então continuaram com a jornada. Esse tipo de atraso os nossos pecados provocam no seio da congregação. Pedro, como? Assim. É simples. Veja a carta aos Coríntios, que a maior parte ama, por causa dos dons espirituais estão descritos nela. Aquela carta é uma espécie de atraso. Aquela carta, Paulo diz que não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos, com leite vos criei, porque não podias, nem tão pouco agora podeis. Veja, Paulo tinha em manga um montão de carne para lhes dar, um montão de alimento sólido para lhes dar. Paulo tinha toda a sorte de revelação, as quais ele despejou em Efésios.
despejou em Colossenses. Paulo tinha muito para lhes falar, coisas que transcendem o entendimento humano, mas teve que recuar e lhes falar de prostituição e pecado e coisas muito simples e básicas, por causa da carnalidade em que eles estavam. Eles estavam num estado tal de carnalidade que Paulo teve que tratar e resolver essa carnalidade deles antes de poderem prosseguir. O escritor de Hebreus se viu na mesma situação em Hebreus 5. Quis falar de Melquisedeque. Quem não gostaria de ouvir Melquisedeque? Todos nós gostaríamos de ouvir os grandes mistérios por detrás de Melquisedeque. Mas, meus irmãos, o escritor de Hebreus vem aqui diante de nós. Não está aí sentado à espera que ele fale de Melquisedeque. Ele diz: infelizmente não vou poder falar de Melquisedeque, porque é entre vós um montão de pessoas que ainda precisam de arrependimento de obras mortas. Em outras palavras, eu lá estou triste porque devia estar a prosseguir mais para outros assuntos, mas tenho que parar para ouvir sobre novela é pecado, saia curta é pecado, e prostituição é pecado. Tenho que parar para ouvir essas coisas básicas, porque simplesmente temos entre nós pessoas que estão a atrasar a carruagem. Meus irmãos, nós jogamos uma influência profunda sobre uns sobre os outros, não somente no sentido de induzir as pessoas ao erro ou às boas obras, mas também a determinar que mensagem vai vir, que mensagem Paulo vai enviar. Amém, meus irmãos? Amém. Paulo teve que parar com os Gálatas para lhes enviar uma carta para refutar a lei. Se eles não tivessem caído na lei, se eles não tivessem caído no jugo da lei, a carta de Paulo aos Gálatas poderia ser da qualidade dos Efésios, poderia vir com a qualidade dos Colossenses, amém? Poderia vir com verdades enormes sobre a supremacia de Cristo, sobre o mistério que estava oculto e agora nos foi revelado. Poderia vir com esses conteúdos, mas veio com o conteúdo de a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. Em outras palavras, meus irmãos, nós poderíamos estar a avançar com certos assuntos. Eu me lembro, nós geralmente, no meio do ano, na Calema, nós tratamos sobre as verdades da igreja. Nós tratamos sobre as verdades da igreja, porque é exatamente o aniversário do estudo da igreja. Nós aproveitamos para falar do grande passo que aquele grupo deu em viver a igreja, em viver a verdade da igreja. E anualmente nós falamos disso. Certo ano, houve tanto pecado, tantos escândalos entre nós, e nós tivemos que, no meio do ano, em vez de falar sobre a igreja, tivemos que mudar o assunto para falar de conduta cristã. Tivemos que parar o assunto para falar sobre conduta cristã. Em outras palavras, isso foi um exemplo concreto para mim de que nós poderíamos avançar um passo mais na verdade da igreja, mas tivemos que recuar para falar sobre conduta cristã. Exatamente esse nível de atraso que a tua conduta proporciona para toda a comunidade. Está entendendo? Era suposto todos nós continuar, está a correr, Melquisedeque, está a correr, é assuntos bem mais profundos e elevados do reino, mas nós temos que parar para falar das doutrinas rudimentares de Cristo, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos. Meus irmãos, certa vez alguém já muito avançado no Senhor, eu até comigo ainda não fui batizado. Outras palavras, está gastando muito tempo. Outras palavras, digamos, batismo é algo básico que devia ser pregado no princípio da fé cristã. Amém. Todo mundo devia experimentar dele antes de marcar o próximo passo na fé. Amém? Batismo é o segundo passo depois da fé. Depois de crer, o segundo passo é o batismo. E não correr com os cursos, etc. O segundo passo da fé cristã deve ser o batismo. Mas muitas vezes nós temos que parar para poder recuar no batismo com as pessoas. Exatamente o mesmo nível de atraso. Exatamente o mesmo nível de atraso que nós proporcionamos através da nossa conduta, meus irmãos. Então, por favor, se os escritores de Hebreus, meus irmãos, se os hebreus pudessem estar mais avançados no Senhor, estar bem mais avançados no Senhor, meus irmãos, eu vos garanto que o escritor de Hebreus não teria pulado. Quando você lê Hebreus 8, ele cita os elementos todos do tabernáculo, ele diz sobre isso, não falaremos agora. Todas as palavras. Ele poderia até falar disso, mas ele teve que pular esses elementos para poder ir no elemento que eles mostram aqui. O santuário
primeiro santuário nada aperfeiçoou, o primeiro santuário nada abriu o caminho para nós chegarmos a Deus, amém? Então, todos esses elementos nos fazem estremecer diante da profunda influência que nós exercemos um sobre o outro, sobre a profunda influência que você coloca sobre a igreja. Você diz, não sou ninguém, e eu aqui sou apenas um pequenino no seio da comunidade. Então, o que eu faço ou deixo de fazer deve ter muito impacto sobre toda a comunidade. Mas é exatamente isso que Paulo disse em Coríntios 5, que um pouco de fermento, nós não precisamos de muito fermento, nós não precisamos de muito fermento, nós precisamos de um pouco de fermento para levedar a massa toda. Está entendendo? Nós não precisamos de muito fermento para poder provocar um estrago aqui no seio da comunidade, nós precisamos só de um pouco de fermento. A tua massa espiritual precisa se acautelar no pecado de um carnal. Em outras palavras, ainda que toda a comunidade fosse espiritual, deviam ficar acautelados no pecado de um carnalzinho, o menor carnal da comunidade. Eles deviam ter cuidado para não serem tentados pelo pecado dessa pessoa. Amém? Então esse grau de influência que você exerce. E meus irmãos, se você estiver em grau, em posição, se você estiver em posição de estima na igreja, pior ainda, isso tudo que eu estou a falar 3 vezes ou 10 vezes mais sobre ti, meus irmãos. Se você é alguém estimado na comunidade, todos os efeitos que eu estou a falar aqui podem estar 10 vezes maiores quando se trata do teu caso. Por isso, meus irmãos, um pouco de fermento pode levedar a massa toda. Em que contexto Paulo falou disso? Falou num contexto simples. Falou de um homem que estava se envolvendo com a madrasta. Amém? Amém? Não, o pecado é uma aberração. Se envolver com a madrasta é uma aberração do céu da comunidade. Sim, o pecado soa muito alto. Mas eu quero que você veja que apenas um homem no seio da comunidade de Coríntios que estava a fazer isso. Amém? Paulo no contexto está a dizer que esse homem pode levedar a comunidade toda. Não obstante quão berrante é o pecado dele, mas um homem pode influenciar a comunidade toda. Esse é o grau de influência que você exerce sobre nós. Esse é o grau de influência que você exerce sobre nós. Há pessoas que não precisam, há pessoas que na sua ignorância não se dão o trabalho de saber se isso é pecado, aquilo é pecado, apenas olham para os irmãos. Avelino Metayuki, isso não é pecado. É assim que eles veem, é assim que eles julgam as coisas. Em outras palavras, é assim que as pessoas às vezes creem, é assim que as pessoas vejam, é assim que as pessoas, na sua ignorância, assimilam as coisas. Eles crescem com esse senso de fulano faz, fulano não faz, fulano faz. E se você estiver aqui à frente, pior ainda. Você se torna a Bíblia deles, amém? Se torna a Bíblia que eles vão olhar para saber se há algo errado ou certo. Então, por favor, cuida de que você vai ser um exemplo profundo para a igreja, um exemplo, uma influência positiva para a igreja. Cuida que você vai ter uma influência positiva para a igreja e não uma influência negativa, meus irmãos. Amém? Bem, meus irmãos, porque a vida da comunidade, Paulo disse que se um membro perece, todos perecem com ele, amém? A vida da comunidade depende profundamente disso, do como nós tratamos um com o outro, do como o irmão em pecado se trata a si mesmo, de como ele vence isso, de como é que a comunidade trata com o pecado. Isso influencia profundamente a comunidade. Nós, sinceramente, somos cegos ao ponto de não ver nada na frase simples, um pouco de fermento levando a massa toda. Nós não vemos nada nisso, nós não. Eu não acho que um pecado pode... Meus irmãos, fechemos os olhos e acreditemos na palavra de Deus. Deus está a dizer que um pouco de fermento pode levedar a massa toda. Bem, meus irmãos, Deus está a dizer que um pouco de fermento leveda a massa toda. Logo, toda a nossa sabedoria é fútil diante desse argumento, amém? Amém? Não aconselho nem sabedoria contra o Senhor. E ele disse que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então veja que você vai ter uma influência positiva cristã. Veja que você vai ter uma boa influência, que as pessoas vão olhar para ti, vão poder se sentir motivadas com o Senhor. Motivadas com o Senhor. Veja que quando Paulo vir aqui, vai ser como os Tessalonicenses, quanto amor fraternal, já não tem necessidade de me escrever novamente. Meus irmãos, nós precisamos chegar nisso, onde já assuntos que ele não tem que tratar mais, já, os irmãos, os Tessalonicenses, quanto amor fraternal, não precisam de escrever, porque eles estavam aperfeiçoados no amor fraternal, estavam aperfeiçoados no amor um pelos outros.
E Paulo podia prosseguir com outros assuntos sobre a vida do Senhor, sobre a santidade, sobre outros assuntos, não, mas nesse. Então nós precisamos crescer assim, crescer em conjunto, porque nós somos um corpo. E ele diz que segundo a justa operação de cada parte faz o seu aumento em amor. A justa operação de cada parte é exatamente isso. Onde você gera uma influência profunda sobre os santos, amém? Não seja Miriam, que se levantou contra Moisés e recebeu a lepra e teve que ficar parada durante 7 dias do arraial, todo dia que esperar até ela recuperar, meus irmãos. Todo arraial parado, à espera que ela recuperasse. Exatamente esse é o melhor exemplo que eu posso te dar, meus irmãos. Esse é o melhor exemplo que eu posso vos dar, amém? Esse é o melhor exemplo que eu posso vos dar. De que o que você faz, o que você deixa de fazer, influenciar o teu irmão, influenciar o teu próximo. É bom que nós estejamos como as várias igrejas que Paulo disse que como os Tessalonicenses, vos tornaste exemplo dos irmãos. Eis que Deus espera de nós uma comunidade a se tornar exemplo das outras, amém? Paulo disse isso até aos coríntios, que a Macedônia, a Caia estavam se influenciando no que concerne a generosidade nas ofertas. Eis que nós precisamos de influências, de boas influências, onde você é uma influência positiva para os santos. Onde os santos se sentem influenciados do teu lado para o bem, influenciados do teu lado para as coisas de Deus, influenciados do teu lado para as virtudes de Deus, com ou sem palavras. Só como aquela mulher devia converter o marido sem palavras, só com as suas boas obras. Assim você pode influenciar os santos na comunidade com as suas obras. Serva diante do Senhor, queime como um incenso diante dele. Isso vai ser uma influência poderosa para os santos. Amém, meus irmãos? Você não precisa estar aqui para pregar. Veja, se o carnal separado, que está sendo ajudado por um espiritual, pode lhe influenciar por mal, então você na sua cadeira, sendo espiritual, pode influenciar os outros por bem. Não é razoável pensarmos isso? É razoável nós pensar isso. Que se um carnal pode influenciar o outro no bem, então nós, o espiritual, podemos influenciar os outros. Por mais calado que nós sejamos, amém? Glória a Deus. Amém. Salomão disse que até o tolo, quando calado, será tido por sábio, amém? Quer dizer que eu aqui vou ver que você é sábio, por estar escalado, amém? E sendo sábio, vou me sentir motivado a ser sábio, mas afinal você é tolo, né? Mas agora, existe um aspecto profundo que precisa ser realçado no meio disso, meus irmãos. Existe o fator, não só influência, mas também existe o fator subtração de poder para o bem, que o pecado e a tua conduta pode gerar em ti. Isto é, o teu pecado não só influencia como uma mão ativa, mas o teu pecado te danifica, de modo que você se torna imponente para as coisas positivas que vão contribuir para o bem da igreja. Amém? Amém. Digamos que por um instante Deus chegasse a Israel no deserto e simplesmente todos os sacerdotes tivessem mãos. Imagina que Israel, todos os sacerdotes tivessem tocado coisa imunda, ou todos os sacerdotes tivessem comido coisa imunda, e Deus lhes proibisse todos, de ponta a ponta, de servirem no santuário. Em outras palavras, o povo todo já tem engarrafamento, cada um com um cordeiro na porta da congregação, todos pecarem, querem se justificar diante do Senhor, e simplesmente não há sacerdote para fazer o trabalho. É exatamente esse o quadro que eu gosto de usar para descrever o que acontece com o teu pecado. Não estou a falar somente no sentido de quando a comunidade se afasta. Estou a falar no sentido muito espiritual, os danos que o pecado provoca no coração das pessoas. Veja, o pecado, entendo o que eu vou dizer, o pecado não é algo psicológico. Entende? Sabe o que é coisas, por exemplo, há doenças psicológicas que estão na cabeça da pessoa, ele de fato não está doente, está na cabeça dele, ele acha que está doente. Existem doenças assim, existem pessoas que se sentem doentes, e depois de uma certa terapia e etc, se sentem melhores. Fisicamente ele não está doente, mas sente que está doente. O pecado, meus irmãos, não é psicológico. Amém. No sentido de que os efeitos do pecado não são porque você sente que é pecado, meus irmãos. Existe uma maré de pessoas lá fora que não sabem o que é pecado, não sabem o que é isso. Mas os efeitos do pecado estão ali, lhe matando todos os dias. Isso é o pecado. Quer você saiba, quer não, o pecado é destrutivo. Quer você sinta, quer não, o pecado é destrutivo.
E quanto mais espiritual e intensivo você for, você vai conseguir sentir a subtração de poder que o pecado gera em ti. Quando você é alguém espiritual, quando você é alguém domado no Senhor, você consegue sentir a fraqueza que o pecado gera em ti. Mas não obstante você sentir, mesmo se não sentir, a fraqueza é gerada pelo pecado. Amém. Quer você sinta, quer não. Uhum. Amém? Amém. Põe isso na tua mente. Quer você saiba, quer não, o pecado subtrai poder na pessoa. Então não pensa que, só porque você acha que estás a praticar toda a justiça, ainda que você tenha 1 milhão de pecados, que você não saiba que estás a praticar, não espere que não vai ter nenhum efeito sobre ti. Deus foi bem claro na velha aliança que se alguém cometesse um pecado sem saber e depois ele fosse notificado, ele tinha que oferecer um cordeiro, porque ainda assim é culpado, amém? Amém. Amém? Então, o pecado, meus irmãos, provoca algo na pessoa, ele torna imponente com as coisas de Deus. O pecado subtrai o teu discernimento espiritual. O pecado subtrai o teu discernimento. O pecado te mete a falar à toa, pregador. O pecado te mete a ver coisas à toa, pregador. O pecado te mete a ver versículos errados, pregador. O pecado distorce a tua visão, crente. O pecado distorce, quer você saiba, quer não. Como disse o Junilson, uma das coisas que o engano faz é exatamente se for a pensar que você não está fazendo nada. O engano do pecado é exatamente isso. Você não saber que estás a cometer. Isso é que se chama engano do pecado. É você não saber que estás a cometer pecado. É isso mesmo que é engano do pecado. Você não saber, ele se consiste o engano. Você não saber que estás a ser enganado. Mas os efeitos estão aí, meus irmãos. Tiago foi bem claro que aquele que entre vós é sábio e entendido. Todo mundo ia levantar a mão, é só sábio e entendido, porque no versículo 1 ele diz que nem todos querem ser mestres. Parece que havia um volume enorme de pessoas que queriam ser mestres, queriam se dedicar ao ensino. Mas Tiago agora se levanta e diz: quem entre vós é sábio e entendido? Todos possivelmente levantariam as mãos, mas ele lhe diz: mostre pelo seu bom trato. Mostre pelo seu bom trato. Em outras palavras, aqui quase todos iam baixar a mão, porque ele diz que se vocês têm no coração inveja e amargura, a vossa sabedoria é terrena, animal e diabólica, todo mundo ia levantar as mãos porque são sábios. Eu sou sábio, entendido, posso explicar, posso pregar, posso ensinar, mas Tiago diz: olha no teu coração, isso vai definir a natureza da tua sabedoria. Se você tem um montão de invejas e amargura no teu coração, essa tua sabedoria, por mais linda que seja, é terrena, é animal e é diabólica. Porque a de Deus, quando se manifesta, ela limpa o coração. Ela se manifesta num coração puro. Então, meus irmãos, não pensa que toda essa sabedoria na mente, com um coração sujo, ainda assim essa sabedoria na mente é divina e celestial. É tão suja quanto o teu coração. É isso que o pecado traz. O pecado reputa toda a tua sabedoria por nada. O pecado distorce a tua visão, meus irmãos. O pecado vai se tornar inato para ajudar os irmãos, para ter uma boa influência com os irmãos. O pecado vai afetar a tua consciência de tal forma. O pecado pode afetar a tua consciência de tal forma que você jamais vai ousar vir aqui pregar. Somente quem entende a influência dos membros sobre o corpo é que entende quão grave isso é. Existe um evento mais trágico no ministério, no crescimento da igreja, quando um membro é cortado, quando um membro cala, quando um membro deixa de influenciar. Então é uma outra tragédia que poderia acontecer, porque qualquer que seja o sofrimento ou a necessidade que a igreja tiver, Deus colocou o sofrimento nos seus membros. Qualquer que seja a fome, a necessidade que a igreja tiver, há suprimento em algum membro. Se a igreja estiver precisar de ensino, algum membro tem o dom de ensinar. Se a igreja estiver precisar de exortação, algum membro tem o de exortar. Não vai existir nunca uma necessidade incapaz de ser satisfeita da igreja, impossível. Toda em potencial está distribuída nos seus filhos, subindo ela ao alto. O problema é quando um cala, porque ele diz: segundo a justa operação de cada parte. O problema é quando uma parte é cortada. Imagina o teu corpo, ser um membro. Você olhar para o corpo humano, não existe nada inútil no corpo humano.
da maravilha do corpo humano. Não existe nada inútil. Não existe algo que não faz falta no corpo humano. Não existe nada no corpo humano que não faz falta. Por isso é que alguns membros Deus colocou 2. Caso percas um, basta o outro. Não existe membro do corpo humano que não faz falta. Essa é a sabedoria divina. E o que é que o pecado provoca? O pecado, a estratégia do diabo é simples. É simples. É simples. Simplesmente calar o fulano. Tá bom, vamos fazer assim. Paulo foi cortado do corpo de Cristo logo no início da fé dele. Digamos que ele se moveu num escândalo que nunca mais ousou falar nem escrever nada. Vamos rasgar as 13 cartas do Novo Testamento. Vamos tirar as 13 cartas. Tá bom, toma a Bíblia aí no cristianismo agora. Bem, então o melhor exemplo que eu posso vos dar da profunda influência que um membro exerce sobre o corpo. E é simples calar um membro. O diabo pode, como fez a Paulo, impedir Paulo de ir com os crentes. Então, uma das estratégias de impedir dele de ir, uma das mais perigosas de impedir com que eu esteja aqui a vos pregar, é me comprometer com um montão de coisas. Enterrar minha consciência nessas coisas, de modo que o caminho está todo aberto, mas eu não virei. Nós tivemos vários crentes que nos influenciaram profundamente, influenciaram a igreja para bem, mas tiveram escândalos no relacionamento, tiveram coisas, tiveram certas coisas, simplesmente tentaram. Não é? A pergunta que se faz é: toda aquela influência que ele estava a exercer, como é que fica? Exatamente isso. O teu pecado te impede de ajudar o progresso do resto dos irmãos. Não é quando a igreja descobre e te expulsa, não. Estou a falar nesse caso, estou a falar mesmo com todas as portas abertas, o teu pecado que te traz todo o teu discernimento. Você vai ajudar à toa a igreja. Você não vai ajudar espiritualmente da forma que devias ajudar. A tua influência vai ser seca. O teu sermão vai ser egoísta e direcionado com uma visão fora dos carris. Os mais espirituais poderão discernir. Então você exerce essa influência. A outra coisa que o pecado provoca, a conduta errada provoca na mente das pessoas, é o peso de consciência. Né? Além de ter essa influência espiritual sobre ti, sobre a forma como você encara o cristianismo, todo mundo sabe quando o coração está cheio de Cristo, as escrituras fluem, tudo flui quando o coração está cheio do Espírito do Senhor. Mas, meus irmãos, saibam que até para aqueles que não pregam, vocês estão familiarizados quando a igreja estava a ter problemas com as viúvas, havia má distribuição de alimentos. Tem que escolher pessoas para distribuir alimentos. Não é para pregar, não é? Distribuir alimentos na igreja. Amém? Nós hoje podemos escolher qualquer um. Mas quais são as condições que Pedro colocou? Cheios do Espírito. Amém? Repito. Cheios do Espírito. Para fazer o quê? Precisamos de homens cheios do Espírito. Não deve ser para pregar, deve ser para ir para as missões, deve ser para ir curar, deve ser... Não. Cheios do Espírito para poder servir as mesas. Cheios do Espírito para poder distribuir comida das viúvas. Precisamos de homens cheios do Espírito para distribuir comida na igreja. Amém? Amém? Eles dizem que são cheios do Espírito de boa reputação para distribuir comida na igreja. Então, você pensa, não, eu não estou no púlpito, então não preciso de todos os requisitos. Meus irmãos, o mínimo serviço entre nós exige qualidade espiritual. E o teu pecado e a tua conduta subtrai todas essas qualidades. Quem vai te escolher para servir mesa se você não tem boa reputação? Quem vai te escolher para servir mesa se você é vazio do Espírito? Não estou a falar para pregar, estou a falar para servir mesa, tá vendo? Não, vamos falar um exemplo mais concreto. Quem vai te escolher para arrumar as cadeiras aqui? Precisamos de irmãos para chegar mais cedo todos os dias e arrumar as cadeiras.
Precisamos de irmãos para chegar mais cedo e arrumar as cadeiras aqui. Mas, irmão Poço, encheu do Espírito, fez boa reputação. Não tem. Fica sentada. Né? É exatamente isso. A tua conduta te subtrai, te limita, até nos mais básicos serviços, entre isso. Então, você pensa que a tua conduta não tem muita influência, tem pesada influência até sobre as coisas, claro. Se você encontrar uma igreja que porta aberta, qualquer um pode arrumar, tá pesada para ti. Mas se você chegar numa igreja com exigências muito altas, você vai se sentir limitado, amém? E olha aqui, segundo a justa operação de cada parte do corpo de Cristo. Cada parte inclui você. Cada parte inclui você, amém? Qual é o benefício que arrumar as cadeiras teria trazido no crescimento do corpo? Muito! Porque ia proporcionar mais tempo para Pedro poder se dedicar à oração e à palavra. Os diáconos são essenciais no corpo, porque proporcionam tempo os pregadores e os presbíteros se dedicarem à palavra e às coisas mais avançadas no que concerne a palavra e a doutrina. Outras palavras, ao invés de termos que vir mais cedo, eu poderia gastar os 30 minutos ou 1 hora a orar e a meditar e a estudar melhor como eu vou pregar. E o diácono pode me ajudar nisso. Outras palavras, ao arrumar as mesas, os apóstolos iam ter mais tempo para a palavra, iam trazer mais para a igreja ser edificada e crescer. Amém? Então, uma coisa simples, que tem um efeito eterno na igreja. Então, todos nós podemos influenciar uns aos outros. Não só a tua conduta, não só o teu escândalo. Temos que parar para tratar contigo, mas também o teu escândalo, o teu pecado vai te impedir de continuar a ajudar os santos. Você era a pessoa que nos ensinava contexto na Bíblia. Depois de pecar, agora não tem ninguém para nos ensinar contexto. Quem vai nos ensinar a ver o contexto na Bíblia? Você era a irmã que nos aconselhava na questão do relacionamento. Depois de ficar concebido. Quem vai nos aconselhar agora? Em outras palavras, é nesse sentido que eu estava a falar que a influência, que você fica inabilitado de poder ajudar as pessoas. Não só você peca contra ti, mas você impede o crescimento das outras pessoas. As pessoas estão pendentes em ti. Cristo disse, por eles me santifico. Por eles me santifico. Meus irmãos, você exerce uma influência, por menor que seja, até arrumar cadeira, ajuda no contexto todo da igreja. Você precisa de boa reputação para isso. Viva a vida cristã. Viva a vida cristã, viva a vida cristã, meus irmãos. Há algo de Deus que você tem, que você pode usar para ajudar as pessoas, mas a tua conduta vai te impedir de exercer esse algo, até lavar os pés dos santos, até servir as mesas. Existe boa reputação. Amém? Por que Paulo disse a Timóteo sobre as viúvas na sua velhice? Meus irmãos, a tua conduta pode até determinar a tua velhice. Na velhice, quando você não tiver forças para trabalhar e o marido morreu, a viúva, claro, no contexto de agora não tem muito sentido, mas no contexto de outrora, a viúva era praticamente incapaz de muita coisa, o marido se foi e não tem filhos, a igreja tinha que lhe sustentar. E Paulo diz que não deve aceitar qualquer, tinha que olhar o histórico dela da juventude. Como é que ela foi na juventude? Serviu os santos. Lavou os pés dos santos. Não diz que era grande pregadora, não. Lavou os pés dos santos, serviu as mesas. Era boas obras. Foi uma mulher de quantos maridos? Educou bem os filhos. Essas eram as coisas que Paulo perguntava. E se ela passasse em todo esse teste, ia ser acolhida pela igreja. Veja o efeito que a tua conduta tem sobre a aceitação que a igreja vai ter, sobre a responsabilidade que a igreja vai ter sobre ti. Agora, você passa a juventude a nos dar trabalho, na velhice com as tuas necessidades, quem vai te ajudar? Meus irmãos, a tua conduta espiritual atrasa todos, influencia os outros e te prejudica a ti próprio, seja no ministério, seja nas tuas ações, no seio da igreja.
E seja na forma como a igreja vai lidar e vai tratar contigo. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Um pouco de fermento, de vez a toda massa. Por isso, meus irmãos, esse assunto que está aqui, os outros pregadores trataram, é importante por todas essas razões que está aqui a descrever. Amém. Porque a igreja hoje está nessa oscilação por causa da nossa conduta, amém? Amém? Amém. Como eu já disse, repito, esses servos de grande influência, que hoje a maior lamentação que nós temos é de que eram grandes homens que nos ajudavam no Senhor e hoje já não podem nos ajudar. Não é porque não estão em disciplina, não é porque estão na disciplina, não. É que ninguém mais consegue olhar para eles quando eles estão no culto. É que todo mundo baixa a cabeça, é que todo mundo vira de lado, porque já não é ousadia no que ele fala. Já não é nada no que ele fala, amém? Amém? Por isso hoje tem a escolha, você vai ajudar o corpo todo a crescer. Você hoje tem essa escolha. Você pode ajudar o corpo todo a crescer, direto ou indiretamente. Indiretamente é o que eu já falei, indiretamente ajudar o corpo. Indiretamente ajudar o corpo a crescer é exatamente no sentido de que os apóstolos vão continuar a trazer as verdades mais pertinentes para o nosso crescimento e não recuar em verdades básicas. Indiretamente significa que todo mundo vai ter em ti uma influência para continuar a correr no Senhor, amém? E diretamente vais continuar a ter ousadia para livremente ajudar os santos. Vais ter consciência limpa, como disse Paulo, tenho procurado estar de boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Vais ter uma consciência limpa para poder se levantar e pregar ousadamente aos crentes, amém? Meus irmãos, ninguém vai te proibir, como disse Paulo, o homem de sangue, ninguém lhe toque, deixa, ele vai correr para a sua própria cova. Isso que acontece muitas das vezes com os crentes, quando você se envolve numa conduta errada. Ninguém te toca, você próprio corre para a sua cova, você próprio se esconde, você próprio se esconde no mais último dos bancos. Porque você sabe a gravidade que você cometeu, você sabe o que você manchou perante nós. E graças a Deus, pela sua graça que renova a consciência de muitos, e hoje se levantam e conseguem, no sangue de Cristo, ter ousadia para voltar. Meu irmão, isso é uma luta terrível. Isso é uma luta terrível. Por isso, insistentemente oremos uns pelos outros. Principalmente por aqueles que nos ensinam, por aqueles que estão em eminência na palavra e na doutrina. Amém? Amém? Porque há pessoas lá fora, não sei se já estão a orar, mas estão à espera da nossa queda. Amém? Há pessoas que odeiam tanto a mensagem que nós temos trazido sobre a igreja, sobre se voltar às escrituras. E se nós caíssemos e ficássemos mudando melhor, amém? Alguns, amém? Nós precisamos continuar a correr, amém? Então, por favor, considera tudo isso que eu estava a falar, que o Senhor vos dará entendimento. Considerem apenas o que eu estava a dizer, o Senhor vos dará mais entendimento. E vos permitirá continuar a ajudar essa comunidade. A comunidade não vai crescer só por Avelino estar todos os dias aqui. A comunidade cresce mais abundantemente quando todas as partes exercem influência positiva sobre as outras. A comunidade cresce mais assim. E o que vai impedir essa influência não é só a negligência na oração e na Bíblia, que nós temos estado sempre a pregar, mas a própria conduta espiritual, o pecado, a santidade, tem profundas influências na influência que você vai exercer sobre o teu próximo, é a tua direita, a tua esquerda. Ou você vai se reprimir, se retrair, o teu pecado vai te afastar para longe. O teu pecado vai tornar cada vez mais acanhado, e sem poder, e sem expressão nenhuma. Isso o pecado provoca, quer você saiba, quer não, quer você queira, quer não. Ainda que você esteja todos os dias aqui a pregar, cada vez menos o poder espiritual das tuas palavras se dissipa por causa do teu pecado. E meus irmãos, deixa-me dizer, tudo isso que eu estava a falar da vida em comunidade traz um outro gigante, traz um outro inimigo, um outro Golias terrível, que é a hipocrisia.
Tudo isso que eu estava a falar, tu vamos fazer correr para dois caminhos. Ou ser espiritual, ou fingir ser espiritual. Vocês estão percebendo a influência que vocês vão ter na comunidade, etc. Vocês só vão ter duas alternativas. Ou vocês vão correr para ser espiritual, ou vocês vão fingir ser espiritual, que é o caminho da hipocrisia, que é o caminho da espiritualidade rápida, onde você fica espiritual em um dia. Quando todo mundo te aplaude que é espiritual. A hipocrisia é a primeira coisa que Jesus disse aos discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é quando a pessoa não consegue ser espiritual e usa um atalho. A hipocrisia é não ter dinheiro para comprar um iPhone original. Então vou nos concorrentes, compro um de 100 kwanzas e fico como se tivesse, como se fosse um iPhone, como se fosse um Galaxy ou outros telefones. Isso é hipocrisia. É você parecer no seio da comunidade um espiritual, quando por dentro estás a morrer, podre de pecados. Como eu já disse, o pecado te mata, quer você queira, quer não. Quer você finja, quer não. Quer você sinta, quer não. O pecado vai te levar sempre, vai subtrair sempre a espiritualidade da tua alma. Pode fingir até onde você quiser. Pode fingir até onde você quiser. Pode fingir até onde você quiser. O menor dos espirituais vai sempre mostrar mais expressão espiritual que você é. Entendeste? O maior, o mais hipócrita em toda a sua espiritualidade vai sempre demonstrar menos espiritualidade que o menor, o mais espiritual e sincero. Amém? Amém? Então tudo isso, corram para a espiritualidade, corram para corrigir a vossa conduta, corram para orar, para meditar, para amar mais o Senhor, e não para continuar do jeito que estás. Só que agora vais aumentar a capa, vais aumentar a máscara, vais pintar melhor a tua imagem, porque simplesmente não vai conseguir esse caminho muito duro, não vai conseguir ser espiritual, então vou fingir ser espiritual para poder ter aceitação no seu distância, para não atrasar a comunidade, como Pedro pregou. Creia, amém? Creia no Senhor, seja espiritual, ame o Senhor de todo o teu coração, repugna a hipocrisia, repugna a falsidade, só que impede de crescer. Quanto mais você se fingir, cada gastar tempo, já devias gastar crescer. Amém? Então tudo isso precisa ser tratado de raiz, meus irmãos. De raiz trata esses elementos. O que eu estava a falar é enfatizar a importância de tudo que foi pregado aqui. Que tipo de vida o Senhor vos apresenta. Eu estava a mostrar o impacto que esse tipo de vida que o Senhor vos apresenta tem sobre os outros, sobre si mesmo. Sobre ti foi descrito, sobre os outros foi descrito, amém? Por isso não seja hipócrita, vence a hipocrisia e cresça no Senhor. Cresça no Senhor, amém? O caminho para crescer no Senhor nos é apresentado todos os dias, nas Escrituras, na exortação um do outro. O caminho para crescer está aberto, o Senhor nos apresenta o caminho para crescer, amém? Amém? Por isso, essa é a mensagem que eu trouxe. Acautelem-se a hipocrisia. E por último, meus irmãos, oremos fortemente um pelo outro. Amém. Como eu já vos disse, o estrago pode ser grande, num deslize. Logo, o Senhor nos livre, amém? Amém? O Senhor nos livre. O Senhor é o único que pode nos livrar. Certa vez perguntaram a um certo homem de Deus. Um homem de Deus, na sua velhice, lhe perguntaram, vários homens de Deus cresceram contigo, e quase todos, ele quase foi o único, digamos, foi o único na sua velhice a chegar até ali. A maior parte estava curioso. Tudo que ele disse, acho que ele virou calvinista nessa parte. Tudo que ele disse, o Senhor me segurou. Amém? Amém? O Senhor me segurou. Em outras palavras, meus irmãos, o Senhor me segurou, foi tudo o que ele pode dizer. Eles esperavam, uns esperavam se calhar, foi um homem muito de oração, outros se calhar esperavam, olha, hoje jejuava todos os dias, outros se calhar esperavam, eu tinha vigília todas as 7, outros se calhar esperavam. Quer dizer, todo mundo esperava tudo o que ele disse.
Senhor me segurou. Amém. Amém? Amém. Amém. Meus irmãos, por favor, o perigo é tão grande que a tua fé, o teu coração estremece. O perigo é tão grande que o teu coração estremece. Ah, meus irmãos, eu não tenho vivido tanto tempo assim na fé, mas eu já vi muitas coisas, amém? Já vi muitas coisas, ministérios a terminarem por completo. Já vi vários crentes, mas eu posso vos dizer uma coisa, meus irmãos. Todo esse contexto que vocês estão a ver só vos remete a uma coisa: confiar no Senhor e orar intensamente ao Senhor. Amém? Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros, intensamente orar uns pelos outros, para que o Senhor nos livre de toda a tentação, amém? Amém? Isso está no Pai Nosso, né? Amém? Pai Nosso, a penúltima oração é exatamente essa: livra-nos da tentação. Cristo nos ensinou a orar isso, e poucas vezes oramos, amém? E a razão de nós orarmos pouco é porque nós cremos erroneamente que só eu orar me livra da tentação. Entende? As pessoas vejam assim, fiquei uma hora no quarto, pode ter um poder para a tentação, né? Porque Deus está a dizer, pede a Deus para te livrar da tentação. Deus não está a dizer, fica no quarto 2 horas, você vai estar livre da tentação. Não, Ele está a dizer, orai a Deus para que nos livre das tentações. Entendeste? Porque errônea interpretação de que Cristo disse, orai para que não entreis em tentação. As pessoas, o para que é muito complexo. O para que ao lado da oração é muito complexo. Se não for olhar os outros textos em que aparece a mesma construção, você se perde, porque você vê orar para que não entreis em tentação. Significa que eu vou orar, vou gastar 2 horas, 3 horas, 4 horas e vou ficar livre da tentação. Mas se olhar no para que nos outros textos, tipo aquele que fala em línguas, ore para que haja interpretação, o que ele está dizendo é pedir a Deus para ouvir a interpretação, amém? Amém? Ele não está dizendo, fala língua, depois vai no quarto, tranca 1 hora, quando você sair vai ter intérprete. Não. Ele está dizendo, fala as línguas e peça a Deus para ter intérprete. Amém? O mesmo na fuga, quando ele disse que orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Amém? Ele diz a grande tribulação, as grávidas, aquelas que amamentaram naqueles dias, deviam orar para que, né? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. O que isso significa? Significa que elas tinham que estar no quarto trancadas, que a fuga não. Tinham que estar a orar a Deus para a fuga delas não acontecer no inverno, amém? Entende? O para que, quando colocado na oração, não fala da intenção da oração, mas do tema da oração. Amém? Não é... Tá bom, vamos ver um exemplo bem claro. Quando Cristo disse orar para que não entreis em tentação, o que Cristo fez? Orou? Não, até aqui não, vai ficar livre. Não. Essa não é Cristo orou, é o que ele orou. O que Cristo orou? Pai, passa de mim esse cálice. Estou de Deus disse que ele foi ouvido naquilo que orou. É exatamente isso que Cristo quis. Fica aqui a orar comigo. A Deus, para que Ele passe de nós esse cálice. Para que quando vier a tentação nós sejamos firmes e fortes. Não é o tempo em si. Porque quando você pensa que a oração é que se torna forte, você está a descentralizar Deus. Amém? Por isso é que eu ficava 3, 4 horas no quarto e nunca pedia Pai me livra da tentação, porque eu achava as 3 horas que eu vou fazer aqui e não há tentação que vai me parar. Meus irmãos, Cristo, quando Satanás pediu para firandar os discípulos, ele interviu pedindo para que a fé dele não desfalecesse. Cristo, quando a tentação se aproximava, pediu, Pai, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Glória a Deus. Amém? E ele orou intensamente até que gotas de sangue caíram dele. Meus irmãos, peça a Deus para nos livrar da tentação, amém? É uma oração básica de Mateus 6. Dedica a sua vida, ore a Deus, pense nas palavras desse homem, veterano na fé, e no final da sua vida, tudo que ele disse, o Senhor me segurou. Pense nisso. Ore para o Senhor nos segurar também. Ore para Deus agarrar cada ministro, cada servo,
cada pregador, cada homem de influência na igreja. Porque nós temos um inimigo que não descansa. Nós temos um inimigo que quer abafar. E uma das grandes estratégias dele para abafar, qualquer que seja a voz que tiver a falar para a igreja, é lhe envolver num montão de escândalos. Então, olha a Deus, meus irmãos. Nós temos um Deus, como disse Paulo, que é fiel e que sempre com a tentação dará o escape. Amém? Então, oremos ao Senhor, confiemos nele, nossas vidas, nossa alma, nossa voz, confiemos nele, oremos intensamente uns pelos outros, meus irmãos. Oremos intensamente uns pelos outros, amém? Essas três coisas aqui mostrar a importância da vossa conduta. Não sejam hipócritas e orem tanto por vocês como pelos outros, amém?